Todo mundo pegou aí? Quem não pegou, dá um sinal com a mão. Tá faltando lápis? Aqui, ó, obedeça ao Vinícius. Tá faltando lápis. Tá faltando lápis, Manel. Obedeça ao Vinícius ali. O lápis tá ali, ó, né? Esse aí é lápis de cor. Lápis aqui também? Para Madar. Pega um pouco dos lápis para Madar. Evangelista Carmelita também tá faltando lápis? Tá chegando aí, ó. Pronto. É porque tá aqui ainda. Vamos esperar para começar todo mundo junto? É uma reunião que você não pode faltar. Por quê? Porque nessas reuniões nós temos aprofundado no conhecimento da palavra, que muitas vezes no culto você não consegue pegar dessa maneira que a gente pega, estudando. Você aprende ouvindo, mas você aprende mais lendo e escrevendo, aprende muito mais. Hoje nós vamos falar sobre os cristãos e os seus inimigos. Eu vou ler aqui a introdução. Faltou o Miguel aqui, ó. Vem aqui o Miguel. Ali, Miguel, ó. O relacionamento entre o cristão e os seus inimigos é um tema importante na Bíblia. E as Escrituras oferecem orientações claras sobre como os cristãos devem se comportar diante dos seus oponentes. Amém? Então, nós vamos para a primeira pergunta. E aí a gente vai passar alguém para poder responder essa daí, evangelista. A primeira pergunta sobre o cristão e seus inimigos nesse estudo é: o cristão tem inimigos? Olha o que diz é de marcar, viu? A gente vai marcar. É de marcar. A letra A diz assim: não, os cristãos não têm inimigo, pois são chamados a amar a todos. A letra B diz assim: somente aqueles que não seguem a fé cristã são considerados inimigos. A letra C diz: sim, os cristãos podem ter inimigos, mas devem buscar reconciliação e amor. E aí, o que vocês acham? Os crentes têm inimigo? Crente tem inimigo? Não. Vocês é crente mesmo? Crente tem inimigo? Vamos, quem é que vai responder essa daí? A Daphne. Mateus 5,44 diz: eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Daphne, a letra A fala o seguinte: que os cristãos não têm inimigos. Eles não têm inimigo porque eles são chamados para amar todo mundo. A B diz que o inimigo dos cristãos é só aqueles que não professam fé em Deus. E a letra C diz que sim, os cristãos podem ter inimigos, mas devem buscar reconciliação e amor. E aí, na sua opinião, o que você acha? O segundo versículo é a letra C, né? Nós temos inimigos, mas a gente precisa buscar reconciliação e amor sempre, né? Tanto que tem uma passagem na Bíblia que eu acho que Jesus disse que quando bater na face, acho que vira outro lado, né? Uma coisa assim. Então tem inimigo, mas a gente tem que sempre procurar o bem, fazer o bem. Uma coisa importante a gente tem que entender o seguinte: Jesus diz assim, ó, que a gente devia amar os nossos inimigos. Então, se Jesus está dizendo que a gente tem inimigo, a gente tem. Agora, o que eu não posso é ser o quê? Inimigo das pessoas. Eu, como cristão, eu posso ser inimigo de alguém? Mas eu, como cristão, tenho inimigo? Lamentavelmente a gente tem. Começando do diabo, de gente da família, de gente da rua e de todo canto. A gente tem inimigo. Então é a letra C, tá certo. Porque bate até uma dúvida, né? Como é que pode? Eu sou crente e eu tenho inimigo. Mas até Jesus tinha inimigo, sabe por quê? Ele diz assim, ó: se odiarem a vocês, lá em João 14, ele diz: se odiaram a vocês, primeiro odiaram a mim. Jesus está dizendo: se perseguiram vocês, primeiro perseguiram a mim. Então, se você tem inimigo, Jesus tinha antes de você ter. Então, o cristão, lamentavelmente, tem inimigo, começando do diabo. E pessoas, né? Por mais que a nossa luta não seja com carne,
contra a carne, mais a gente tem inimigo. A segunda pergunta, todo mundo respondeu a letra C? Sim, o cristão tem inimigos. Agora vamos para a segunda pergunta. O irmão Bernardino vai responder. Olha só o que é que diz a pergunta, irmão Bernardino, antes do senhor ler o versículo. Diz assim: qual é o ensinamento de Jesus sobre como os cristãos devem tratar seus inimigos? Já que a gente tem inimigo, como é que a gente deve tratar esses inimigos? A letra A: devemos odiá-los e evitar ter contato. Letra B: devemos retaliar e lutar contra eles. Ou a letra C: devemos amar e orar por eles. Aqui vamos ler o versículo. Qual é o versículo? Está na referência de Lucas 6, 27 a 28, que aqui diz o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e faça o bem para os que odeiam vocês. Deseje o bem para aqueles que os maldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Então, como aqui são essas três alternativas, a alternativa correta aqui é: devemos amá-los e orar por eles. Não é isso? A última, a letra C. Mas amar é muito pesado, né, não? Ainda mais para quem fala mal da gente. Mas é o que o versículo está pedindo, né, bispo? É o que ele está falando aqui. Orar ainda também por eles. Orar por Mas eles. orar para quê? Para Deus matar ou... Que Deus abençoe eles. Deve orar para Deus abençoar. Que Deus abençoe ele, quebrando o coração dele, e ele busca o entendimento, né? Então quer dizer que aquelas pessoas que professam fé em Deus e que tem inimigo que ora para morrer, para Deus matar, que tem uns que oram assim: oh Deus, faz justiça, oh Deus, acaba com esse miserável. Então, é macumbeiro? Não é crente? Dentro da igreja. É macumbeiro gospel? Não sabe, tem esses, né? Misericórdia. Então, queridos, o que é que a gente tem que fazer com os nossos inimigos? Amar e orar por eles. Né? Para quê? Para Deus abençoar. C. Agora, bispo, eu vou orar para Deus. Orar para Deus libertar também, né? De repente a pessoa está falando mal de você porque ela está cheia de coisa ruim dentro dela. Ela está precisando de libertação. Letra C: devemos amá-los. É uma tarefa fácil para o cristão? Não é, mas devemos amar. Daphne quer saber. Seria pecado, tipo, eu sei que aquela pessoa é minha inimiga e eu simplesmente não ligo para ela, tipo, não dou bola e nem... Seria pecado, tipo, só deixar para lá, nem orar e nem nada e nem amar, mas também tem que orar, não tem jeito, Jesus mandou orar. Tem que orar e tem que orar, tem que orar e tem que amar. Essa questão do relacionamento com o inimigo, a gente vai ver nas próximas perguntas. Mas eu não posso, igual ela falou assim: eu nem oro, eu nem ligo para o meu inimigo e nem oro. Tem que orar. Tem que orar por inimigo. Tem que orar. Jesus diz: tem que amar e orar. Porque é assim, querido, você pode não gostar dele, é ou não é? Você pode não gostar de uma pessoa, mas você tem que fazer o quê? Amar. Amar uma pessoa. Por exemplo, o que é o amor? O amor é serviço. Amor não é sentimento. Diga comigo, diga: amor não é sentimento. Então, eu posso gostar de uma pessoa, mas posso não amar ela. Posso não amar ela. Agora, porque é igual casamento. Tem mulher que diz assim: o homem, né? Acabou o amor, eu não sinto mais nada. Não, amor não tem nada a ver com sentimento. Sentimento é outra coisa. O amor é serviço. A Bíblia diz assim: e Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho. Ele fez alguma coisa, é serviço. Porque você acha que Deus estava gostando da gente pecando? Deus não estava gostando. Então o sentimento de Deus não era de alegria, era de tristeza com o que a raça humana estava fazendo. Mas mesmo assim Deus amou a gente, foi lá e serviu. Então o amor envolve serviço. Então envolve você fazer alguma coisa. A pessoa precisar, você vai fazer alguma coisa. E orar é uma obrigação da gente. Orar. Pode perguntar. Aí a gente ora, e a pessoa não muda, faz é piorar. Só que aí a gente tem que entender que quando a gente ora, não é só para a pessoa mudar. Muitas vezes é Deus trabalhando na gente mesmo, usando aquela pessoa, aquela inimizade, aquela perseguição para tratar a gente, o nosso coração. Isso mesmo. Respondeu aí a letra C: devemos amar
amar e orar por eles. O Breno Josélia, uma pergunta muito boa aqui, a terceira. Vamos para a terceira, todo mundo? O que a Bíblia diz sobre a vingança? A vingança é um direito do cristão, alternativa A. Alternativa B, a vingança pertence a Deus e não aos cristãos. Alternativa C, os cristãos devem buscar vingança sempre que se sentirem prejudicados. E aí, quando alguém prejudica você, será que você pode vingar? Será que a vingança é um direito nosso? Vamos ver o que diz lá em Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui tem a vingança é um direito dos cristãos? Não. A vingança pertence a Deus e não aos cristãos? Sim. Os cristãos devem buscar a vingança sempre que se sentirem prejudicados? Não. Então aí é a letra B. Então quer dizer que uma pessoa pode fazer o mal a mim e eu não posso vingar? Não. De jeito nenhum. É o que a gente acabou de ler na resposta anterior, que se a pessoa fez o mal, é porque de qualquer forma ela é um inimigo. E o que a Bíblia diz? Orar pelos inimigos. Se a gente vai orar e interceder por ela, a gente não pode vingar. A vingança pertence a Deus. Porque o nosso papel é amar, independente de quem seja, amigo ou inimigo. Tem um pessoal que diz assim: vai me pagar na mesma moeda. Então já não pode, né? Vai me pagar. Deixa ele não... Então a vingança pertence a quem? A Deus. Você nunca pode se vingar. Você nunca pode fazer vingança. Vamos lá. Então é a letra B. A vingança pertence a quem? A Deus. E não. No dia que você quiser se vingar de alguém, você lembre: não, a vingança não é minha, é de Deus. Como os cristãos devem responder às ofensas? As pessoas nos ofendem, e aí? Como é que a gente deve responder? Devemos retaliar e responder com palavras duras? Devemos ignorar as ofensas e seguir em frente? Ou devemos perdoar e responder com amor? Mateus 6, o verso 14 e 15. Cristiele, vai ler? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como os cristãos devem responder às ofensas? Letra C. Devem perdoar e responder com amor. Devem perdoar. Então, se uma pessoa te ofendeu, o que você tem que fazer? A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O crente que anda machucado, tá certo? Tem gente que diz assim: eu estou ferido, estou machucado. Eu estou ferido com o irmão, estou machucado com o bispo, estou ferido com o Vinícius, ele me feriu. Será que ele perdoou a ofensa? Que tem gente que tem hora que a gente já andou assim, já ando já. Então você assim: me machucou naquela igreja. E aí? Se você está machucado é porque você ainda não perdoou. Então, um segredo para não dar ferida é o quê? É perdoar as ofensas. Porque a gente é ofendido ou não é? Irmãos. A gente é ofendido muitas vezes, as pessoas querendo ou não. Acontece ofensas, a pessoa fazendo voluntariamente ou involuntariamente. Vamos para a próxima, quinta. Qual das nossas irmãs que vai responder? Essa aqui é boa. Essa daqui eu quero. Quinta, diz assim: qual é a orientação bíblica quando o inimigo tiver fome e sede? Seu inimigo está com fome e está com sede. Qual é a orientação? Letra A: ignorar as suas necessidades e evitar qualquer contato. Letra B: deixar que ele cuide de si mesmo, independente da situação. Você está sabendo que seu inimigo está passando dificuldade, está desempregado, está faltando coisa em casa. Será que você deve deixar ele se virar, arrumar um emprego e arrumar alimento?
Ou letra C, alimentar e dar de beber ao inimigo, mostrando misericórdia e compaixão. Romanos 12, 20. Você está sabendo que o seu inimigo está passando dificuldade, está com fome, está com sede, e aí? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazer isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. A pergunta: qual a orientação bíblica quando o inimigo tem fome ou sede? Ignorar suas necessidades e evitar qualquer contato? Errada. Deixar que eles cuide de si mesmo, independentemente da situação? Errada também. Alimentar e dar de beber ao inimigo, mostrando misericórdia e compaixão, é a correta. Então a letra C? Isso. Você, Luzicléia, que é empreendedora, se a pessoa comprar na sua mão e não lhe pagar, e ela for na sua porta pedir um copo d'água, e aí, você vai dar? Trato com o maior prazer. E pedir comida, a mesma coisa? Dou sim. Então, nós como cristãos, se o inimigo nosso tiver fome ou tiver sede, o que a gente tem que fazer? O dar de beber. Agora a mesma coisa vale para uma carona. Você está passando na estrada e você está vendo seu inimigo de pé. Você para poder dar uma carona para ele? E aí? Depende do grau. Porque se ele for um inimigo pelo fato de ter tirado a vida de alguém da minha família, alguma coisa assim, eu acho que eu ia pensar, né? Eu ia pedir direção a Deus, né? Depende do caso. Porque assim, se você sabe que ele é uma pessoa perigosa, a gente não tem que estar ao redor dessas pessoas perigosas. A gente tem que orar, mas não conviver. Aí no caso de uma necessidade de fome ou sede? De uma necessidade de fome e sede, porque a fome e a sede dói. A gente como cristão tem que saciar essa fome e essa sede. Muito bom. Então é a letra C, pessoal. Letra C, você deve alimentar, dar de beber ao inimigo, mostrando misericórdia e compaixão. É isso mesmo. A sexta. A nossa irmã visitante não quer responder, não? Hoje é só aprendendo, né? Amém. A sexta, questão número 6. Vamos lá. A pergunta é: como os cristãos devem reagir à perseguição por causa da fé? Por a gente ser cristão, a gente é perseguido, sim ou não? A partir do momento que você demonstra fé em Deus, você é perseguido. Letra A: devem renunciar à sua fé para evitar a perseguição. Porque tem gente que diz assim: só foi eu ir para a igreja, o negócio é perseguição, é prova, eu vou parar de ir para a igreja. E tem gente que para de vir para a igreja e para a perseguição. Você sabia disso? Tem. Para. Você veio para a igreja, um monte de tribulação, um monte de problema. Aí vocês vão parar de ir para a igreja. E parou de ir para a igreja, acalmou o negócio, deu uma acalmada. Então a letra A diz assim: devem renunciar à sua fé para evitar a perseguição. Letra B: devem perseverar na fé e considerar que a perseguição como uma bênção. A perseguição uma bênção. Ou letra C: devem retaliar contra os seus perseguidores com violência. Ou seja, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. O irmão Pedro vai responder essa daí. E a referência bíblica, Pedro, é Mateus capítulo 5, o verso 10 e 12. Lê para nós aí. Pois é, Mateus 5, 10, 12, fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegre-se, exalte-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, meus irmãos, a letra aqui é a letra C. Devemos perseverar na fé. A C diz assim: devemos retaliar contra os inimigos com violência. A C. Você respondeu a C ou foi qual?
A B. A B, que diz o quê? Devem perseverar na fé e considerar a perseguição como uma bênção. Por exemplo, no dia que você deixar de... no dia que o mundo deixar de perseguir você, você já faz parte de um deles. Fica esperto, entendeu? Ué. Porque nós... Quer dizer que deixou de ser perseguido, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tá errado. Você tá do lado dele, sabe? E não tá percebendo. Aí por isso que ele não tá... Tu não tá fazendo mais efeito, você já passou da linha, da sensibilidade, você já mesmo. não, entendeu? É um negócio assim bem simples. Então, porque, olha, a gente é esculachado toda hora. Você é crente, você é isso, você é aquilo. A gente é vigiado. Quando eles não têm o que acusar, eles mandam um falcão por cima para nos acusar daquilo que a gente não praticou. Se a gente se irrita com aquela situação, com aquelas acusações, para que a gente venha esboçar reações violentas, né? Contra. Violentas, tá por fora. Então a resposta é essa mesmo, Uma questão muito interessante que eu vi aqui, orar pelos nossos inimigos. Parece loucura. E as coisas de Deus, aos olhos do mundo, é loucura. Porque eles falam assim, não desce o braço. Não desce o braço não, meu amigo, que a justiça é de Deus. Quem desce o braço é o povo do mundo. Nós não mais. A justiça é de Deus, devemos orar por Ele. Porque quando nós oramos por Ele e dá comida para Ele, Ele nos afasta de nós. Porque o próprio Espírito Santo, os anjos de Deus acampa. Agora, quando a gente desce o braço, a justiça é nossa. E Deus fala assim, a sua justiça para mim é como trapo de imundície, não serve. Né? É assim é louco demais. Isso mesmo. Né? Então, letra B, devemos perseverar na fé e considerar que a perseguição é uma bênção de Deus, irmão. Então o crente, quando ele está sendo perseguido, ele tem que dar glória a Deus. Porque Jesus diz, os profetas antes de vocês foram perseguidos. Eles dizem, bem-aventurados quando vos perseguirem. Então seja tranquilo. Está perseguindo, eu vou sair da igreja porque estão falando mal de mim. Você devia continuar firme. Não é sair da igreja, não é abandonar a fé, é continuar, porque a perseguição faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos lá. Pergunta número 7. O que Jesus ensinou sobre quando responder a alguém que nos agredir fisicamente? Então a pessoa lhe bateu. E aí, vai ficar barato? Vai ficar desse jeito? Vamos ver o que diz a letra A. Devemos reviver, aqui era reviver com igual força. Devemos fugir e evitar o confronto. Se alguém quer te bater, você corre. Letra C, oferecer a outra face. Cristovaldo vai responder, Mateus 5,39. O cara lhe deu uma porrada, missionário, e aí? Vai ficar por isso mesmo? O que você vai fazer? Vai correr? Ou você vai também descer o braço nele? Como eu sou pequeno, eu saio voado. Aí a Bíblia, o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus 5, né? 39. Eu, porém, Jesus está dizendo, vos digo que não resistai ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quer dizer que se o cara me der um tapa aqui no rosto, eu tenho que mandar ele bater do outro lado? Não é bem assim, eu acho, mas é no sentido de como foi lido nos antes, muitas respostas. Porque nós não devemos dar a nossa face, como no sentido mesmo de fisicamente. Mas você saber lidar com aquela situação naquele momento difícil, né? Que alguém veio te agrediu fisicamente. Então, para o cristão, para qualquer pessoa é difícil, porque não é fácil a pessoa chegar, dar um murro em alguém, em qualquer pessoa, seja cristão ou não, mas aqui está referindo a cristão, né? E o cristão não deve dar. Mas para isso que acontece do cristão, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus, porque senão ele vai para cima. Mas tem como lidar com essa situação. É difícil, mas
Não é dando a outra face. Aqui, irmã, aqui bate de novo do outro lado, não. E as questões aí, qual é? É a letra C. Oferecer a outra face? É. Mas é nesse sentido que eu falei. Tô entendendo. De não... Eu entendi. O que ele está dizendo, queridos, é o que a Bíblia está dizendo. Não é que você vai dizer, não, já que você bateu aqui, bate nesse lado também. Não. É que você não vai revidar com o mal. A pessoa lhe bateu, você não vai querer agredir a pessoa, fazer o mal à pessoa, ou desejar o mal à pessoa, ou revidar. Então, dar a outra face, é isso, é não querer bater na pessoa, querer pagar na mesma moeda. Não, fala, não, está perdoado, eu te perdoo. Então, assim, eu não vou fazer o mal a você, não. Entendeu? E o segredo é o quê? Se a pessoa é muito bruta, você vai ficar apanhando também? Não, vai embora. Vai embora, não, deixa eu ir embora. Só que você vai agora também desejar o mal para essa pessoa? Não. Você vai orar para Deus ter misericórdia dela, para Deus ter compaixão. Você viu que Jesus apanhou? Você vai ver os versículos, Jesus apanhou e apanhou muito, sim ou não? Ele bateu em alguém? Até o soldado, quando cortaram a orelha do soldado, ele foi lá e o inimigo, soldado inimigo, ele foi lá e colou a orelha do soldado. E falou, porque o Pedro era assim, o Pedro era meio, toma lá, Pedro já puxou a espada e era para cortar a cabeça, mas pegou na orelha. E se tivesse cortado a cabeça, Jesus tinha colado também. É o que ele falou, é ser cheio do Espírito Santo. Não, se tiver na carne, se você tiver na carne, você revida. Tem que estar cheio de Deus, sim ou não? Tem que estar cheio de Deus. Na carne, revida. Então, anota aí, dá outra face. Dá outra face. A irmã Edinélia vai responder a outra. Questão número 8. Qual é a atitude cristã diante de um inimigo que se arrepende e busca perdão? Letra A. Os cristãos devem recusar o perdão e manter a inimizade. Letra B. Os cristãos devem exigir que o inimigo prove seu arrependimento antes de perdoar. Letra C. Os cristãos devem perdoar sinceramente e buscar a reconciliação. Aí vamos, Lucas 17, o verso 3 e 4, irmã Edinélia. Lucas 17, 3 e 4 diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, a pergunta é, qual é a atitude cristã diante do inimigo que se arrepende e busca perdão? O cristão ele deve perdoar com sinceridade e buscar reconciliação, ou os cristãos devem exigir que o inimigo prove seu arrependimento antes de... Olha só, que pergunta maravilhosa. Humanamente falando, é difícil, bispo, mas é um sentimento muito bonito, o sentimento do perdão. E que nós, como os cristãos, sempre buscamos, né? Colocar em prática é difícil. Eu tenho visto que os relatos, né, dos inimigos, embora eu não tenha inimigo, mas quando a Bíblia fala de inimigo, as pessoas que maldizem já pode ser considerado inimigo. E a gente tem que orar por ela. Então, o inimigo não é só de guerra, de briga, de discussão. Tem tantas coisinhas pequenas que a pessoa tem contra você e aí... Dentro da própria família a gente tem inimigo, né? Um irmão... Exatamente. Então, assim, é uma questão difícil para cristão. Eu estava aqui meditando nas respostas e pensando como eu preciso ser lapidada. Como eu preciso de Cristo na minha vida. A resposta é que os cristãos devem perdoar. Eu creio que seja essa, sinceramente, e buscar reconciliação. Embora seja difícil... né? A gente busca praticar isso perdoando, né? Fazendo a nossa parte, que muitas das vezes a pessoa que fez o ato não vai ter essa iniciativa. Então nós como os cristãos, a gente não vai bater o pé e dizer assim, eu estou certa, então nem vou pedir perdão. Peça perdão. É assim que eu tenho buscado praticar esse sentimento na minha vida. Muitas das vezes eu acho que eu estou certo, muitas das vezes, né? 100% às vezes. Mas eu peço, para ter a paz no certo ambiente, eu vou, minha irmã, me perdoa.
não tive intenção, né? Não foi dessa forma, mas me perdoa. É difícil, mas a gente busca fazer isso. Por amor a Cristo, por amor a Cristo. Aqui é o Bre José. É igual a irmã está dizendo, o perdão é muito difícil. A gente só consegue quando está no Espírito, né? Quando a gente busca o Espírito Santo. E o perdão, eu considero assim, a raiva, o ódio, como uma prisão. É como se você estivesse dentro de um quarto, preso, vivendo ali os piores momentos de sua vida, porque você está cheia de mágoa. Às vezes seu inimigo não está nem importando, mas você está ali se matando de ódio por dentro, e isso vai acarretando as doenças, desenvolve muita doença. E quando a gente consegue liberar o perdão, é como se você saísse de uma cadeia. É libertador, assim, é muito importante. Quando você experimenta liberar o perdão mesmo, é maravilhoso, porque é como se você te tirasse caminhões de cima de suas costas. Você se sente livre, leve. É isso mesmo. Então a resposta é a letra C. Se a pessoa te magoou e veio pedir perdão, perdoa ela. Deus perdoa, que é o que Jesus diz. Ah, mas não é a primeira vez, é a segunda vez. Jesus disse, no dia ela te ferir 7 vezes, você tem que perdoar ela. 7 vezes ela foi lá e errou com você. Você, não, agora não perdoa mais não. Já é a 6ª vez. Bispo, eu queria fazer uma pergunta em relação... Eu estava até aqui, antes de chegar no 8º, eu estava pensando aqui, falei assim... E quando... Eu nem sabia que tinha essa 8ª, antes de eu virar folha. Aí eu falei assim, quando você vai pedir perdão a um irmão... E o irmão fala na sua cara as coisas que estava falando de você, você pede perdão, o irmão não fala que perdoou, fala mesmo, é isso e pronto. E fala assim, não quero amizade mais. Tá, eu uma vez pedi perdão a uma pessoa que não é cristão. Essa pessoa falou que não ia me perdoar porque não era Deus, quem perdoa é só Deus. Eu entendi essa pessoa porque essa pessoa não conhecia a palavra de Deus, só orei, mantive a amizade com ela, mesmo ela sem querer, eu falo com ela, mesmo tem vezes que não responde, mas eu falo e tal. Agora, e um cristão que conhece a palavra de Deus fazer isso? E aí? Tem que vir para a escola de profeta, não podia faltar num culto como esse, né? Porque tem que haver perdão, irmão. Pode acontecer o que for, tem que perdoar. Ah, mas eu não quero amizade. Não tem problema, você não precisa ser meu amigo, mas você tem que me amar. E aí? Pronto. Pronto. Continua orando para essa pessoa até virar sua melhor amigo ou amiga. Questão de número 9. Como cristãos, Ana Laís, que vai responder essa, podemos discernir quando é apropriado confrontar um inimigo e quando é melhor buscar a paz? Então, como cristão, você pode discernir, ter aquele discernimento, saber quando é apropriado, porque tem hora que você vai confrontar, é seu inimigo, e aí você vai confrontar essa pessoa e buscar a paz com essa pessoa. Letra A diz assim: sempre devem confrontar os inimigos, independente da situação. Letra B, devem buscar a orientação do Espírito Santo e considerar a circunstância antes de agir. Letra C, devem evitar os confrontos a todo custo, mesmo quando há injustiça. Então é Provérbios 15:1. Em Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Creio que quiser dizer, né, que a gente deve buscar a orientação do Espírito Santo e considerar as circunstâncias antes de agir. Eu tenho como exemplo na minha vida e na vida da minha família. Quando teve aquele episódio dos vizinhos lá em casa, que o senhor sabe muito bem, se a gente tivesse ido orar antes de ir retrucar e perguntar por que ele estava arrumando pedra por causa do som, porque a gente foi, na verdade, reclamar do som, né? Aí acabou virando aquela confusão toda. Se a gente tivesse ido, primeiramente, buscar a orientação de Deus, orar, talvez não teria causado a luta que foi na nossa vida. Aqui, uma coisa que acontece com bastante de nós: o seu vizinho bota o som alto lá, incomoda,
Aí você já não aguenta mais, você chega lá, baixa esse som, que eu não aguento mais e tal. Será que vai resolver? Aí é o que ela está dizendo. A Bíblia diz o quê? Que a resposta branda, ou seja, a resposta calma, ela desvia o furor, a ira, a fúria. E diz que a palavra dura suscita a ira. Então, essa questão, antes de você falar algo com alguém, a pessoa, porque eu tenho que dizer as verdades. Espera, porque a palavra certa vai desviar a ira. Porque dependendo da palavra que você falar, vai gerar mais ira nessa pessoa. Em vez de resolver o problema, vai piorar. É ou não é? Então tem hora que é melhor esperar, ou buscar de Deus uma palavra. Porque tudo é a maneira como se fala, sim ou não? A maneira, a hora e o tom como se fala. Que de repente você está zangado, você vai falar num tom mais alto. Aí a pessoa já vai estourar. E muitas vezes você acalma. A resposta, o que a Bíblia diz? A resposta branda, calma. Então, a resposta calma vai calmar seu inimigo. Vai fazer com que seu inimigo nem revide com você. Tá certo? Então a resposta é essa, buscar, letra B. B não, deixa eu ver. B, deve buscar a orientação do Espírito Santo e considerar a circunstância antes de agir. É igual eles falam hoje, os psicólogos, diz assim, que o filho, você não deve bater quando você está com raiva. Porque quando a gente está com raiva do filho, a gente não bate, a gente espanca, é ou não é? Porque você não se controla a força. Mas você fica pensando assim, também se passar raiva eu não bato. Se passar raiva também eu não vou quebrar aqui ele. Então, mas olha para você ver como que é bom esperar passar o sentimento de raiva até mesmo no momento do inimigo. Esperou passar? Calma, resolve a situação. Ô Breno Salvenice, questão número 10. Qual é a mensagem central do ensinamento de Jesus sobre os cristãos devem tratar os seus inimigos? Letra A. A mensagem central é que os cristãos devem ser passivos e submissos aos inimigos. Letra B. A mensagem central é que os cristãos devem se vingar dos seus inimigos para protegerem. Presta atenção, pessoal. E eu botei A aqui de novo, mas é C. A mensagem, Silêncio. Ele quer saber só essa dúvida agora que ficou da pergunta aqui. Qual foi a dúvida? A resposta branda? A 9? A 9 por que aqui? Você deve buscar orientação do Espírito Santo. Porque antes de você dar uma resposta em alguém ou destratar alguém, é melhor buscar a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai lhe dar a palavra certa para você tratar com essa pessoa. Porque a resposta branda, ou seja, a resposta calma, ela vai desviar o furor, a ira. Mas a Bíblia diz que a resposta dura, a palavra dura, aquele negócio, eu falei na lata, eu digo a verdade, eu sou sincero. Mas existem maneiras de ser sincero. Você pode ser sincero sem ofender. Agora você pode ser sincero ofendendo. Sim ou não? Pode ser sincero ofendendo. Eu acabei de ofender, depois eu me ofendo, pedindo silêncio. Aí você... Mandou? Pronto. É a B. A resposta branda desvia o furor. A resposta calma, ela tira a ira. Fúria. Você já viu um furacão? Como é que ele vem destruindo tudo? Então, é o que a Bíblia está dizendo. Se você vir com uma resposta dura, vai criar um furacão, uma turbulência que vai criar uma tempestade. Você já viu gente que faz tempestade num copo d'água? Uma palavra é o furacão, num copo d'água. Uma coisinha de nada fez um furacão. Por conta de quê? Da maneira como fala, a palavra dura. Por isso que antes de eu falar uma palavra dura, eu tenho que pensar. Puxa, se eu falar isso aqui, vai... É igual a Bíblia diz assim: pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Então, você sabe que seu filho tem hora que tem algumas coisinhas que você falar, ele vai ficar revoltado, vai ou não vai? Então, você distorce ele ali. Você procura mudar a maneira para quê? Para não provocar ira nele.
Por exemplo, um exemplo. Aí você vai e diz assim: ah, mas você é feio. Aí eu podia dizer: eu feio? Feio é você. Mas eu posso dizer: não, você que é bonito, eu quero ser bonito igual você. Um dia eu quero ser bonitão. Aí você já desmonta. Porque o elogio desmonta. Desmonta ou não desmonta? Contra revidações críticas, a gente sempre tem uma palavra para revidar. Mas quando a pessoa chega e elogia você, você fica todo sem jeito. Aí a pessoa veio falar mal de você, você fala: não, você que é bacana. Pergunta número 10. Qual é a mensagem central do ensinamento de Jesus sobre como os cristãos devem tratar seus inimigos, Obreira Salvenice? Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a resposta aqui vai ser a C. A mensagem central é que os cristãos devem demonstrar amor, perdão e buscar pela paz. Buscar pela paz. O que a Bíblia diz? Bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? É uma pessoa onde ela chega, ela traz paz. Aonde ela chega, ela procura trazer paz. Tem um conflito, ela vai lá e resolve. Agora tem gente que é cheia de confusão, é ou não é? Fica sabendo um negócio aqui, daqui a pouco vai lá. Não, está sabendo? Vai lá, traz paz. Jesus falou assim para os seus discípulos: a casa que vocês chegarem, vocês dizem assim, que a paz do Senhor Jesus esteja nessa. Então o crente, aonde ele chegar, ele tem que trazer o quê? Paz. O crente que vai num lugar para poder levar confusão, para fazer confusão, ele não está sendo um pacificador. A mensagem central do Evangelho é levar paz, amor, perdão. Vamos lá, 11, 11ª. Como os cristãos podem responder às acusações falsas? Então, a pessoa está te acusando falsamente, falando mal de você, de uma coisa que não é verdade, feita por seus inimigos. Letra A: devem retaliar essas acusações ainda mais graves. Letra B: devem se defender de forma justa, mas não caluniar seus inimigos. Ou letra C: devem aceitar passivamente, ou seja, aceitar sem nenhuma agitação, tranquilamente as acusações, independente de ser verdadeiro ou falso, você ficar tranquilo. 1 Pedro 3,16. Evangelista Vinícius, eu vou querer que o senhor responda essa daí. Pega aí para nós. Pode pegar até no celular se quiser, andar mais rápido. 1 Pedro 3,16. Então o cara, evangelista, está falando mal de você, uma coisa que é mentira. Então como é que você deve agir? Você deve retaliar essas acusações, falando coisa ainda mais grave. Letra B: deve se defender de forma justa, mas não caluniar seus inimigos. Ou letra C: deve aceitar passivamente essas acusações, independente de serem verdadeiras ou não. 1 Pedro 3, verso 16. 1 Pedro 3,16. Diz assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. A pergunta é: segundo as Escrituras, como os cristãos podem resistir à tentação de odiar os seus inimigos? A 11. Oi? A 11ª questão. A 11ª é Mateus 5,9. Ah, não, tá certo, é porque está embaixo a referência, entendi. Isso. Agora. Como os cristãos podem responder às acusações falsas feitas por seus inimigos? Eu posso ler de novo aqui? Pode. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. De forma, então como os cristãos podem responder às acusações feitas por seus inimigos? Responder com mansidão, responder com uma resposta branda que acalma o furor. Aí a questão é a A, a B ou a C? Eu não estava acostumado com esse estilo de... Letra A diz o quê? Devem retaliar com acusações ainda mais graves. Não. Devem se defender de forma justa, mas não caluniar os seus inimigos. Devem aceitar passivamente as acusações, independente de serem verdadeiras. Eu acredito que a letra B: deve se defender de forma justa, mas não caluniar os seus inimigos. É isso mesmo, é o que a Bíblia diz, né? Tendo a boa consciência, para que naquilo que fala mal
de vós como malfeitores, fiquem confundidos que blasfemem de vós, de vosso bom porte em Cristo. Então você pode se defender de uma acusação falsa. A pessoa falou algo que não é verdade, você vai ficar calado? Dizer, não, é mentira. Agora você vai falar mal da pessoa para poder revidar ela? Não, não vai precisar falar mal dela. Quando vieram falar que Jesus expulsava os demônios pelo Beelzebul, o príncipe dos demônios, Jesus ficou calado? Não. Ele diz assim, ó, ele diz que um reino dividido, ele não subsiste, que Satanás não pode expulsar. Então ele revidou, mas ele não revidou falando mal deles. Ele revidou explicando que não tinha como Satanás expulsar Satanás dele mesmo. Então você pode se defender, mas sem precisar falar mal de uma pessoa. Teve uma pessoa aqui na cidade que acabou ficando meu inimigo aqui da igreja. Ficou meu inimigo, foi para outro lugar, denigriu a gente, acabou com a gente na cidade. E aí um dia, uma pessoa foi na casa dessa pessoa, uma pessoa pacificadora. E chegou lá, toda semana que ele ia lá, ele, porque o bispo isso, o bispo me acabava e tal. Aí um dia essa pessoa foi na casa dele de novo, ia lá em casa e ia na casa dele. Chegava e falava, rapaz, fulano está acabando com você na cidade, fulano disse isso, isso, isso. Eu não dizia nada. Dizia, não, mas não é verdade, deixa, né? Deus tem a misericórdia, Deus perdoa ele. Aí um dia, essa pessoa foi lá na casa desse meu inimigo, e aí ele, o bispo. Aí ele disse, moço, eu vou na casa do bispo toda semana, e eu nunca vi o bispo falando mal de você. E você, toda vez que eu venho aqui, você fala mal do bispo. Meu irmão, essa palavra entrou no coração desse homem. Foi lá em casa, chegou lá em casa, ajoelhou. Falei, não, joelha não, está repreendido. O homem pode olhar. Bispo, me perdoa, bispo, me perdoa. Falei, não, está perdoado. Olha para você ver. Agora imagine se eu estivesse falando mal dele. Ele ia lá se arrepender? Não ia. Então quando alguém diz para ele que eu não falava mal dele, é o que a Bíblia diz, ó, os seus inimigos vão ficar o quê? Confundido. A pessoa fica confusa. O que a pessoa espera? Ela falou mal de você, ela espera que você também fale mal dela. Aí você fala bem da pessoa, meu Deus, aí a pessoa vai ficar confundida, vai dizer, não entendo não. Então ela não é aquilo que eu penso, ou ele não é aquilo que eu penso, porque eu falo mal, e ele não fala mal de mim, então eu vou lá pedir perdão. Vamos lá, então é isso mesmo, é a B. Se você ainda não respondeu e está com vontade de responder alguma pergunta, dê um sinal. Dá um sinal com a mão. Quem não respondeu e quer responder? Marcelo, vai lá, Marcelo. Eu já passei aí todo também. Então, quem quiser, dê um sinal com a mão. Falta só duas questões. Vamos lá, pode passar aqui na mesa aqui, Maria Eduarda. Essa daqui é Maria Eduarda, é facinha, Maria Eduarda. Vamos lá. Não foi eu, viu? Segundo as Escrituras, como os cristãos podem resistir à tentação de odiar seus inimigos? Porque é igual a irmã Ednélia falou, não é fácil. Tem hora que nós é carne, é ou não é? A gente é carne. Como é que a gente pode resistir à tentação de não odiar os inimigos? Letra A, desenvolver um coração insensível às ofensas, ou seja, um coração duro, que não liga, pode falar mal o que for, nem ligo. Letra B, buscar a ajuda de terceiros para resolver conflito. Ou letra C, cultivando amor e compaixão ensinados por Jesus. Romanos 12, Maria Eduarda, 21. 12, 21, diz o quê? Lê aí, que é para a gente poder. Não te deixeis vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. E eu acho que é a letra C. Letra C. Então, olha o que o versículo está dizendo. Não te deixe vencer pelo quê? Mas como é que a gente vence o mal? Com o bem. Então é isso mesmo, a letra C. Cultivar o amor, a compaixão e os ensinamentos de Jesus. Então o que Jesus ensinou? Amar, perdoar. A irmã Ednélia aqui, ó. Quer perguntar aqui, evangelista? Uma dúvida? Pode. Bispo, me tira uma dúvida. Se a gente souber, por exemplo, que uma pessoa está falando mal da gente por trás, mas aquilo não está ferindo o seu coração a ponto de você ficar com mágoa nem nada disso, e você trata a pessoa normal, como se não estivesse nem sabendo de nada, não é falsidade, não? Depende. Porque a falsidade, o que é a falsidade?
É um sentimento enganoso. É eu querer o seu mal, mas na sua frente está, é mesmo, né? E lá dentro, tomara que morra, é falsidade. Então, você está sendo verdadeiro. Você não está nem com ódio, nem com raiva. Então, você está sendo verdadeiro. Agora, a falsidade é o quê? É eu nas costas falar mal de você e na sua frente falar bem. Mas você é isso, você é aquilo. Aí eu estou sendo falso. E em situações como essa, né? Diante da palavra e do senhor que é um líder da igreja, é louvável chamar a pessoa e falar que está sabendo o que ela está falando ou agir como se nada tivesse acontecido? É o que o texto diz aqui. A gente deve pagar o mal, não se canse, não deixe se vencer pelo mal, mas pague o mal com o bem. Então muitas vezes não é necessário você sentar com a pessoa porque ela não vai entender. Pelo contrário, o problema vai só aumentar. Mas é você continuar sendo uma pessoa boa com ela. E você continua, daqui a pouco ela vai dizer, fulano não é nada daquilo que eu pensava. Porque no coração dela, no que ela fala, você é uma pessoa que não presta, aí elas vão botar um monte de coisa. Aí quando você age com essa pessoa diferente daquilo que ela fala, vai confundir ela. Ela vai ficar confusa, ela vai dizer, oxi, brasa na cabeça. É brasa viva, a cabeça da pessoa fica cheia de brasa que vai queimar, ela não vai entender. Porque como é que eu falo mal de uma pessoa e ela me trata bem? Não dá não, meu Deus, eu estava dizendo que fulano é falso e ele gosta tanto de mim, me ajuda. Aí você vai, chega, sendo verdadeiro, no dia do aniversário dessa pessoa, dá um presente para ela. E ela vai dizer, meu Deus, ela sabe que eu não gosto dela e tal, mas você está sendo verdadeiro, pagando o mal com o bem. Nessa questão aí também, aconteceu comigo. Uma pessoa me xingou, disse que eu ia morrer com meu próprio veneno. Mas veneno quem tem é cobra. Meu Deus do céu. Falou um monte de coisa. E olha só o que aconteceu com ela, né? Com uma semana depois, ela adoeceu. Mas o que eu falei? Que Deus te abençoe, né? Eu te perdoo, né? E assim, eu fiquei abalada, mas em momento algum eu agredi e ofendi ela. E sim, eu abençoei ela. Só que com uma semana depois ela adoeceu. Depois, ela fez um monte de exames, acusou um monte de coisa lá. Só que o Espírito Santo tocou em mim para que eu viesse a orar por ela e ministrar a cura. E eu não queria. Na casa dela? Não, essa pessoa estava em outra cidade. Por telefone, em outra cidade. E aí era para me ligar para ela, para me orar junto com ela, ministrar a cura. E eu disse que não. Eu digo, Senhor, eu não vou fazer isso. Só que isso ficou durante 3 dias na minha mente o tempo todo. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. Só que eu fiz. E ela recebeu a cura. Recebeu a cura, glória a Deus. Ainda que ela não acreditasse, ela recebeu a cura. Recebeu a cura, tá vendo? Então já responde a última aí, o Breno Salvanice, que tem tudo a ver com essa pergunta aí. Vamos para a última? A última pergunta diz assim, que é o que muita gente quer. Qual é o propósito do ensinamento bíblico de não se alegrar com a queda do ímpio? Porque tem gente que é feliz, né? Olha lá, eu falei, tá vendo aí, ó? Tá pagando, aí, ó, bem feito. Mas que acontece. Então, o ímpio, a queda dele, o sofrimento dele. Então, qual é o ensinamento bíblico? O propósito é incentivar o ódio e a vingança contra os inimigos. Letra B. O propósito é promover compaixão e empatia mesmo em relação aos inimigos. Ou letra C. O propósito é ignorar completamente a situação de um inimigo caído. Ou igual ela falou, ó, a mulher desejou o mal para ela e na outra semana ficou doente. E aí? Qual é o propósito do versículo aí? Provérbios 24, 17 e 18. Diz o quê? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Em momento algum eu fiquei alegre. Primeiro que eu senti que a doença dela veio através das palavras dela, né? Porque aquilo que ela desejou para mim, voltou para ela. Porque antes, quando a gente deseja mal para a pessoa, primeiro a gente vem para a gente. Mas você sabia que tem gente que é feliz?
Olha lá, ó, disse que ia acontecer comigo, tá pagando. Fica. Só que aí não ficou mais a mesma coisa. Essa pessoa chegou de viagem, e olha só a coincidência, porque Deus é assim, quando Ele quer, Ele une. Quando é do propósito dEle, quando Ele tem propósito com a pessoa, Ele une. Então assim, quando ela chegou de viagem, a primeira pessoa que eu vi foi ela. Eu levei um susto. E olha quem entrou dentro do carro. Ela, sem eu chamar. Aí eu falei, você está indo para onde? Ela disse, eu vou lá na sua casa. Eu levei um susto na minha casa. Era sua inimiga um tempo atrás e agora, graças a Deus, tá vendo? Então assim, a resposta aqui é a letra B. O propósito é promover a compaixão e a empatia, mesmo em relação aos inimigos. Né? Então, olha o que o versículo diz. O versículo diz que se o teu inimigo cair e você se alegrar, o Senhor não vai se agradar dessa conduta. E ainda mais, Deus ainda vai desviar o castigo do inimigo. Só porque você gostou, só porque você diz assim, achei foi bom. Deus vai lá e fala, acabou, para de sofrer agora. Então eu devo fingir que não estou gostando? Deus conhece o coração, irmão. Deus olha, você ficar fingindo assim, não, eu não estou gostando não, mas lá no fundo achei foi bom. E outra coisa, antes, quando ela fez todo o processo de exame, eu sem querer falar com essa pessoa, eu falei com a filha dela. Eu disse, você fala para ela que se ela liberar perdão, ela vai ser curada. Porque o que está matando ela é o ódio, a falta de perdão. Só que ela diz, eu não tenho ódio no meu coração, mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, através da oração, ela foi curada, eu creio. Glória a Deus. Queridos, então hoje fica a lição que a gente deve amar. Amar é diferente de quê? De gostar. Você pode não gostar de uma pessoa, não tem problema. Eu não gosto, eu não vou com a cara, não tem problema. Mas você tem que amar é o que? É servir. Essa pessoa está com fome, o que você vai fazer? Vai dar de comida. Está com sede, vai servir essa pessoa. Amar é pagar o mal com o bem. Então, acabou, não? Acabou. Foi a última. Acabou já. E o crente sempre vai ter inimigo, sim ou não? E a Bíblia diz o quê? Alegrai-vos, bem-aventurado é vós, quando alguém vos perseguir. Fica feliz, irmão. Fica triste não. Se você não está sendo perseguido, é como o obreiro Pedro falou, tem alguma coisa errada. Porque o crente, desde o dia que ele decide ser crente, o que levanta de gente para perseguir em casa, na família, no trabalho, não é que a gente vai viver a vida toda também atribulado, cheio de inimigo, não. Mas sempre vai ter uma pessoa ou outra para nos perseguir. Sempre vai ter uma perseguição ou outra, que ou no trabalho, ou na cidade, ou em algum lugar, e até mesmo dentro da igreja acontece de ter perseguição. E aí você tem que, eu vou sair. Não, se eu estou sendo perseguido, Deus tem um propósito nisso aí. Vamos orar? Quer falar? Resumindo. Meus irmãos, aqui, todo mundo aqui presente aqui, eu achei assim esse ensinamento, essa palestra hoje, essa ministração, nossa, foi fenomenal. Por quê? Porque não adianta a gente vir para Cristo nos resgatar da lama, do pecado, desse marasmo, e a gente continuar com a cabeça no mundo, cristão, porém com a cabeça do mundo, mundano. Não, gente, vamos voltar, vamos tirar esses pesos das nossas costas, das nossas vidas. Nós não merecemos isso, não é esse o propósito do Senhor Jesus em nossas vidas, em nenhum de nós, e nem se agrada. E outra coisa, as coisas não fluem na vida de nenhum de nós se nós estivermos cheios de ódio, de ira, de divisão, de facção e de coisas que não provém do Senhor. Então vamos mudar esse cenário. Vamos sair fora desse negócio, porque isso não provém do Senhor. Porque imagine, eu sou uma colocação. Vinícius é a noiva do Senhor Jesus. Aí chega eu, falando mal da noiva de Deus, de Jesus. Será que o noivo vai achar bom? Será que qual é o noivo que vai achar bom que eu fico falando da noiva dele? Não tem como, meu irmão, chega, isso é coisa do mundo lá atrás, tudo se fez novo, vamos olhar para frente e não retroceder jamais,
Fica na paz, que Deus abençoe cada um de vocês e que venha ter o perdão daqui para frente, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Só finalizando, querido, teve um caso lá em Barreiras, na igreja do bairro, quando eu congregava, que o vizinho implicou com o pessoal da igreja. Aí uma pessoa da igreja, né, crente, aí eu veio o vizinho para bater boca, para brigar. Aí ele puxou o facão, aí o vizinho falou assim: mas você não é crente? Ele falou: eu sou crente, mas meu facão não é não. Vem que eu vou lhe cortar todinho aqui. Isso dentro da igreja, lá dentro da igreja. O pastor teve que intervir na situação. Aí ele falou: eu sou crente, mas meu facão não é crente não. E aí uma situação desagradável. Por quê? Porque depois o pastor teve que ir lá pedir perdão. E aí ficou intrigado com o vizinho, porque por causa de som, né? Então assim, a gente precisa aprender a amar, a perdoar. E muitas vezes ser crente, querido, é ficar no prejuízo. A pessoa está lhe devendo, você sabe que não vai lhe pagar, você vai fazer o quê? Perdoa. É melhor perdoar, é ou não é? Do que você ficar alimentando mágoa, ódio ou falando mal. Já imaginou? Vinícius comprou na minha mão, não me pagou e agora eu vou ficar falando mal. Caloteiro, viu? Cuidado. Dá golpe na estelionatário. Não. Está perdoado. Aí se alguém vier me perguntar: você conhece fulano? Eu falo: ó, conselho que eu lhe dou é não vender. Eu não vendo mais. Pronto. Mas não precisa estar denegrindo ele, falando mal, né, acabando com ele. Um exemplo, não é que ele está me devendo não, querido, é um exemplo. Graças a Deus é um bom pagador. Vamos orar? Fica de pé. Agradecer a nossa irmã que está nos visitando. Seja bem-vinda, viu? Sexta-feira nós temos culto, domingo à noite, domingo pela manhã. Seja bem-vindo e volte sempre. No final vou pedir para entregar um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva lá, manda um oi, para a gente estar sempre mandando mensagem de fé para você, tá bom? Querido, eu queria que você fechasse seus olhos e nesse momento pedisse a Deus perdão por todas as vezes que você desejou mal de alguém, ou que você falou mal de alguém. Se você tem inimigos, ore por ele neste momento, ore por essa pessoa, para que Deus possa libertar os seus inimigos, aquelas pessoas que fazem o mal para você, aquelas pessoas que querem o seu mal, aquelas pessoas que te perseguem, que querem tirar você do emprego, que querem a todo custo te derrubar. Ora a Deus neste momento, pedindo ao Senhor que venha ter misericórdia dessas pessoas, que venha ter compaixão. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão por todas as vezes que quisemos a vingança dos nossos inimigos, todas as vezes, Senhor, que nós falamos mal deles, Senhor, ó Deus, que desejamos o mal para eles. Pai, hoje nós aprendemos, meu Pai, que a vingança pertence ao Senhor, e mesmo assim nós não queremos nenhuma vingança sobre os nossos inimigos, nós só queremos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor liberte, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos livra do homem mau, do homem perverso, nos ajuda, meu Pai, a perdoar todas as pessoas que nos fizerem mal, nos ajude a perdoar todas as pessoas, meu Pai, que se levantaram contra nós, todas as pessoas que nos prejudicaram, meu Pai. Talvez esse homem, meu Pai, foi prejudicado no seu casamento por conta de uma traição, ou essa mulher, ó Deus, ou talvez num negócio, ó Deus, que essa pessoa venha liberar o perdão, meu Pai, não venha guardar nenhum sentimento maligno, ó Deus, que nós venhamos perdoar todos aqueles que se levantaram para atrapalhar-nos, meu Pai, na caminhada da fé, para nos atrapalhar no nosso casamento, na nossa vida financeira. Deus, nós perdoamos todos eles, meu Pai, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Nos ajuda, meu Pai, a ser pessoas boas, nos ajuda a ser pessoas de paz, meu Pai, a não ser inimigo de ninguém, a não odiar ninguém, meu Pai, e por onde nós passarmos, que nós possamos promover a Tua paz. Leva o Teu povo para casa, guardado, protegido, dê a todos uma noite de paz e um dia amanhã abençoado em nome de Jesus. Amém.